No Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Opinião e Economia, com o professor Cláudio Branchieri. E surgiu a taxação do Trump sobre o aço. Bom dia, professor Branchieri. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Macalossi. Bom dia, professor Branchieri. Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Comprei o livro que tu estava lendo nas férias aí, os magnatas. Tá chegando hoje. Vamos ver se é bom. Vale muito a pena a leitura, professor. Os Magnatas. Conta a história dos 4 principais nomes da economia norte-americana na virada do século XX. Construíram lá a super economia americana. Bem interessante, vamos ver. Vamos lá. Falando disso, porque nós estamos falando da economia americana, né? Trump está lá, esses 4 caras provavelmente criaram um ambiente de liberdade econômica. O Trump está indo no sentido de sobretaxar. Vai ser mais uma semana de fortes emoções para os mercados financeiros por conta dos anúncios de sobretaxas que o Trump vai fazer. E dessa vez vai pegar o Brasil na veia, né? Sobre a taxa do aço e do alumínio. Por que isso? Porque o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, só pede para o Canadá. Perdia para o México, mas ultrapassou o México, ou seja, é um impacto importante para a indústria siderúrgica nacional. Tá? A gente também tem que sempre lembrar que o governo brasileiro, no final do ano passado, também sobretaxou o aço. Alguns produtos de aço, né, 11 itens. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Tá? Existe um temor no mercado que, além do aço, o Trump sobretaxe o minério de ferro, que aí é mais grave ainda porque o Brasil é o segundo maior produtor, rivaliza ali com a Austrália, né? A Vale do Rio Doce, também uma das maiores empresas de mineração de aço do mundo, de minério de ferro. Então vamos ver se o Trump vai ficar restrito com a indústria siderúrgica ou se ele efetivamente vai para o aço. Para nós, o impacto, a gente já pode ter uma ideia sabendo o que aconteceu após 2018, quando o Trump também sobretaxou o aço em 25% e o alumínio em 10%. Para o Brasil foi, basicamente, a redução das exportações, né? E um aumento do preço do aço no Brasil, o que é um contrassenso, né? Mas é isso que acontece. Os Estados Unidos sobretaxou o aço lá e o resultado foi o aumento do aço aqui, porque o preço internacional do aço, no geral, acabou aumentando. Tá? E isso deu impacto na indústria, na construção civil, principalmente, na indústria metalúrgica. Para nós aqui da Serra, para o Rio Grande do Sul, que tem um polo metalúrgico muito grande, o impacto sempre é importante. Tá? Então, essa valorização do aço no mercado interno foi relevante. O que o Brasil fez em 2018? O Brasil conseguiu evitar uma sobretaxação do aço, num segundo momento, numa negociação, negociando cotas de importação. Vamos ver como é que o governo brasileiro vai fazer em relação a isso. O Temer negociou cotas, ou seja, o Brasil poderia importar uma determinada quantidade de aço para os Estados Unidos sem pagar sobretaxa de importação, acima da cota pagaria os tais 25%. O governo Lula disse que vai, como retaliação, sobretaxar as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Eu já disse aqui que para o governo Lula, que está aí numa sanha arrecadatória, a sobretaxa do aço tem um impacto negativo, por conta das questões da indústria siderúrgica nacional, mas na outra ponta dá a razão para que o governo taxe moral, dá uma razão moral para que o governo brasileiro taxe algumas importações americanas. Tá? As exportações lá de 2019, 2018, não voltaram aos níveis. Então, hoje, eu exporto menos aço para os Estados Unidos que eu exportava em 2018. Então, a gente também pode saber que o impacto acaba sendo negativo. No frigir dos ovos, né, de maneira muito clara, é ruim para todo mundo. É ruim para o Brasil, é ruim para a indústria americana, que perde competitividade. Existe um estudo que mostrou que as taxas americanas, sobre a taxa do Trump nos Estados Unidos, salvou algo ao redor de 8.700, 9.000 empregos, a um custo de quase $1 milhão por emprego. Ou seja, uma conta que não tem sentido. Vamos ver se o Trump vai fazer isso especificamente como uma estratégia de negociação ou se o resultado será uma guerra tarifária em nível global, que no frigir dos ovos ninguém está ganhando
Nem os americanos, tampouco o resto do mundo. Professor, eu comentava antes da sua entrada aqui no Jornal Gente que o Trump parece ir na contramão daquilo que as esquerdas chamavam de o consenso de Washington, lá nos anos 90. Os Estados Unidos sempre foi o líder do processo de globalização do mundo. E há declarações, por exemplo, do Ronald Reagan, que foi o principal líder conservador ocidental da metade do século passado, exatamente em outra linha, defendendo mercados abertos, diminuição de tarifas, zonas de livre comércio. Essa nova política do Trump, me parece, aniquila o legado geopolítico norte-americano no âmbito econômico. O consenso de Washington, entre outras coisas, previa a abertura completa dos mercados, né? Tinha liberação do mercado de capitais, uma série de coisas, mas sim, ela efetivamente vai no sentido oposto daquilo que se pregava, né? Confesso que eu não tenho, e aqui a gente tem que saber, com profundidade, saber efetivamente se há uma reciprocidade de tratamento dos países em relação às tarifas americanas, porque os Estados Unidos têm realmente uma tarifa de importação bem agressiva, muito baixa, 7, 8, 10%, muitos produtos isentos. E daqui a pouco o Trump quer botar isso aqui na balança, mas esta forma que eu chamo de joelho no pescoço, né? Deixando a contraparte asfixiada para poder chamar na mesa de negociação numa condição favorável, tem seus reflexos negativos também no espectro de diplomacia mundial, porque gera uma espécie de antipatia também, né? Aos Estados Unidos, que já tem, por quase naturalmente, uma certa antipatia, principalmente por conta da esquerda. Eu acho que eu sou, a priori, contra qualquer tipo de implantação de tarifas, porque elas invariavelmente reduzem o bem-estar geral da população. Seja professor, local, não há um erro estratégico aqui, porque o Trump se contrapõe à China no mundo como numa divisão geopolítica. Sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos se contrapõem à China, liderados por Trump. Na medida em que os Estados Unidos praticam uma política isolacionista, inclusive no âmbito econômico, eles não abrem o mercado para que países busquem a China como alternativa comercial? Pois eu também acho que é um risco isso, colocar algumas nações que precisam da exportação de commodities no colo dos chineses. Tá? Eu também acho que o Trump deveria acabar com essa metralhadora giratória, acertando a esmo, inclusive parceiros comerciais históricos, tá? E mirar efetivamente com quem ele tem problema, que é o grande déficit comercial chinês, né? Que os Estados Unidos têm com a China. Porque, por exemplo, Macalossi, o Brasil tem, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Sim. Isso é um fato. Tem superávit comercial já, e não é um superávit comercial que foi o ano passado, ele é estrutural, faz muito tempo. Por que nós seríamos alvo desta política que o Trump enxerga que o déficit da balança comercial é problema? Para a economia americana ele precisa resolver. E que a maneira de resolver é guerra tarifária. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil não é o responsável, muito pelo contrário, ajuda a diminuir o déficit quase de 1 trilhão. É 900 bilhões comerciais e 1,1 trilhão de dólares se eu incluo a balança de serviços. Não tem muito sentido, a não ser sob aspecto da negociação, e aí tem toda esta aura ao redor do Trump, dele ser um grande negociador, perspicaz, mas a antipatia certamente veio e efetivamente dá espaço aí para que a China acabe aumentando sua influência, né, em alguns países que dependem das exportações para conseguir fazer a economia girar. O professor, o senhor mencionou aí a nossa relação comercial com os Estados Unidos. Vou pegar aqui os dados estatísticos, inclusive do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Né? Conforme as estatísticas do Ministério, em 2024, o Brasil teve um déficit comercial de 253 milhões. É isso aí. 253 milhões de dólares com os Estados Unidos. O Brasil exportou 40,33 bilhões, importou 40,583. E, aliás, a Tatiana Prazeres, que trabalha no Ministério, ela argumentou à época, isso dia 6 de janeiro, que o Brasil escaparia de taxações do governo norte-americano exatamente
pela questão do déficit, mas me parece, né, não é o caso. Não está sendo. É por isso que eu chamo de metralhadora giratória, né? Uma coisa meio sem sentido, pegando todo mundo como se todo mundo tivesse o mesmo problema. A gente sabe que a China não é aquilo que a gente, né, o governo chinês, porque, por exemplo, o governo chinês é dono de muitas empresas. Sim. É difícil uma empresa privada, concorrer com uma empresa que tem o sócio chinês, o governo chinês como sócio. É óbvio que tem aqui uma espécie de deslealdade concorrencial que precisa ser resolvido no âmbito da OMC. Existem os fóruns adequados para isso. Até tu ter uma forma de pressão. Agora, tu pegar a esmo, assim, que é o caso do Brasil, até, por exemplo, a indústria siderúrgica sofrerá. Hoje, os Estados Unidos representam 12% das nossas exportações e 15% das importações. É basicamente esse o cenário. É mais fácil para os americanos encontrarem substitutos para os produtos brasileiros, porque o Brasil exporta commodities, né, principalmente minério de ferro, soja, né, do que nós brasileiros encontrarmos substitutos aos produtos americanos. No termo econômico, nós chamamos que as importações do Brasil são mais inelásticas, não tem muito para onde fugir. Portanto, uma sobretaxa, eu até disse assim, ó, fazendo uma análise política, não só econômica, o governo Lula, se explorar bem direitinho isso, ganha em dois contextos. A primeira é a do inimigo externo querendo, né, do imperialismo. Nós conhecemos como é que são as retóricas da esquerda quando isso acontece. Então, uma ideia de uma espécie de patriotismo econômico. Olha, vamos retalhar alguém que está nos prejudicando. Isso, se o Lula conseguir canalizar, ele pode ganhar. E financeiro. Sim. Porque se as importações são inelásticas e eu sobretaxo elas, isso dá aumento na arrecadação de importação, ajuda o governo déficit, que hoje é um problemaço para o governo Lula. Professor Branchieri, obrigado pela análise. Até um próximo contato. Boa semana, professor. Obrigado pelo convite. Um abraço. Até segunda-feira. Até. 10h19, você está ligado no Jornal Gente.